Então não é Bom, uma coisa apenas não, aí não. estamos Começar. iniciando, então, sim, agora sim, estamos iniciando a nossa aula de hoje. Vou pedir que, por favor, por gentileza, abram suas câmeras, apenas para a gente dar, né, esse boa noite inicial. Por favor, aqueles que estão presentes na sala, por gentileza. Muito bem, muito boa noite a todos os presentes. Podem voltar à hibernação, ok? Podem fechar suas câmeras. Muito bem, pessoal, olha só. Do que nós estamos tratando aqui? Vocês podem fechar as câmeras já, tá? Se quiserem. Qual é o tema aqui que nós estamos lidando com uma dificuldade que tem a ver com o nosso cérebro, tá? Nós precisamos entender o funcionamento do nosso cérebro para que você possa ter domínio da máquina e utilizá-lo a seu favor, tá? Agora, entender a máquina requer reconstituição histórica, porque esse cérebro utilizado, ele tem aproximadamente 400 mil anos de história moderna, sendo que os últimos 40 mil anos é o que mais realça, é o que mais sobressai na formação do nosso cérebro. Lembrando que os últimos 15 mil anos é o final da era glacial, ou a era do gelo. Então, ficar na caverna, no quentinho, dormindo, é bem compreensível, né? Quando você está num ambiente muito frio. Só que o nosso cérebro ainda acredita que está nesse período. E como as pessoas ainda sentem a reminiscência dos últimos 15 mil anos, é uma coisa recente. Assim, em termos de eras, acabamos, né, nossos ancestrais estão muito próximos de nós. Então, o nosso cérebro, ele demora algumas centenas de anos, de milhares de anos, até se readaptar a uma nova realidade. Então, o nosso cérebro, o cérebro que nós utilizamos atualmente, ainda é o cérebro da era do gelo, do final da era glacial. Então, o apelo para estar preso à caverna, no calor do fogo, ainda é real. É por isso que você tem dificuldade de acordar cedo. É por isso que aqueles que têm, né, digamos assim, possibilidade, principalmente as mulheres que, né, seus maridos trabalham, então, ou homens, né, que, enfim, estão aposentados, ou então que se permitem a isso daí, dependendo do trabalho que eles têm, esse apelo ao sono excessivo, né, como nós falamos na última aula, além de gerar toxinas no nosso cérebro, ele simplesmente é o reflexo de um estado primitivo, do final da era do gelo. É um comportamento biológico previsível por conta do problema da adaptação do cérebro. Só que o que acontece é que, no momento, ele gera efeitos colaterais agressivos, né? Como nós sabemos, a cada minuto ou a cada 40 segundos, uma pessoa desiste de viver. E isso tem a ver com o fato de que nós temos uma demanda de existência mais dinâmica, rápida e interativa com um cérebro primitivo. Entende? E nós precisamos educar o nosso cérebro, ou seja, nós precisamos coordenar o nosso cérebro para se adaptar a essa nova realidade. E isso, quem faz é o observador, ou aquele que domina a máquina, o pensador. Isso requer conhecimento e técnica apropriada. Chama-se sadhana, a técnica. Os mantras entoados pelas manhãs educam o cérebro ou coordenam o cérebro para se adaptar ao cérebro de futuro, porque os dois cérebros, eles convivem juntos. O cérebro esquerdo é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro direito é o primitivo, que foi utilizado para a criação. O cérebro direito é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro esquerdo é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro direito é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro esquerdo é o primitivo, que foi utilizado para a criação. O cérebro direito é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro esquerdo é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro direito é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro esquerdo é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro direito é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro esquerdo é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro direito é o primitivo, que foi utilizado para a sobrevivência. O cérebro esquerdo é o primitivo, que
O cérebro direito é o do futuro. Então, o projeto do ser humano já inclui que ele vai usar essa cápsula para viajar no futuro, ou seja, para interagir com o futuro. E para isso é preciso de conhecimento e técnica apropriada. Chama-se sadhana. E a resistência de prática do sadhana pelas manhãs é simplesmente o problema do cérebro primitivo. E o pensador que ainda imagina secretamente, sem saber, que está na era do gelo. O resultado consequente é que você pode ficar exposto a doenças consequentes, como depressão, melancolia crônica, síndrome de pânico, crise existencial, confusão mental, mal-estar da existência. São consequências naturais, previsíveis, de um cérebro que é primitivo, tendo que lidar com demandas que exigem uma performance de futuro. É como uma criança. Se você dá uma tarefa muito importante para uma criança, ela se assusta, chora, foge. Entende? Então, diante da demanda, da imensidão de conhecimentos que nós temos, são tantos conhecimentos que nós temos à nossa disposição que o nosso cérebro primitivo se assusta. Ele não dá conta. E muitos desistem da vida por conta disso. E nós estamos tentando encontrar alguns pensadores que consigam entender a lógica para aprenderem a dominar a máquina e também auxiliar outros a jogarem o jogo da existência de maneira segura. Ok? Agora vamos pegar o vídeo. Qual é a função do vídeo dentro desse contexto? Como que o cérebro foi formatado? O homem, a mulher, ela tem testosterona. Ok? Perdão. O hormônio feminino é... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só tirar uma propaganda aqui que está me incomodando. Que eu fico vendo paisagens, né? Pronto. Então, esse cérebro que está acostumado a essa convivência com as cavernas, ele se divide em dois. Um masculino e o outro feminino. Enquanto eles viviam, os nossos parentes ancestrais viviam nos ninhos em cima das árvores, todos eram iguais. Fêmeas, machos, eram todos parecidos. Todos compartilhavam das mesmas dificuldades. A fêmea, ela eventualmente era mais protegida pelos machos, naturalmente, mas todos faziam a mesma coisa. Os cérebros eram iguais. Mas a partir do momento em que o nosso ancestral desceu do topo das árvores e se tornou o Homo erectus, ele dominou o fogo. E com o fogo ele foi para as cavernas e dominou também as entradas das cavernas. Os animais que habitavam ali, eles expulsaram com o fogo. Eles dominaram as entradas das cavernas. A partir do momento em que eles dominaram as entradas das cavernas, o cérebro feminino desenvolveu uma característica e o cérebro masculino outra. Por quê? O macho saía para caça. As fêmeas ficavam nas entradas das cavernas cuidando das crianças, com o cuidado de um ou dois machos que ficavam para protegê-las. Agora, quando eles saíam para caçar, eles tinham que ficar, como esse caçador aí que vocês viram, 6, 7 horas, somente olhando o comportamento de uma caça ou olhando para a entrada de uma toca para esperar o animal sair.
para poder predá-lo e levar o alimento para as crianças na entrada das cavernas. Então, isso produzia um cérebro, o cérebro masculino, com baixa ocitocina. Por que a ocitocina? Falei lá no início, né? A mulher testosterona, eu até corrigi, né? É ocitocina. Então, a baixa ocitocina no homem permite ele matar a presa, mesmo com filhotinhos. Se ele tem ocitocina feminino, ele vai sentir compaixão de matar a presa por causa dos filhotinhos. Então, ele não vai conseguir fazer isso. E para ele conseguir matar a presa, mesmo com os filhotinhos, ele não pode ter ocitocina. Então, esse cérebro masculino não desenvolveu ocitocina, ele desenvolveu testosterona, que é o prazer em matar. Então, não era apenas uma questão de sobrevivência. Tinha também uma questão de prazer envolvido. Os machos sempre glorificaram as caças. Até hoje, os jogadores, os times de futebol representam isso. As vitórias. Então, o cérebro masculino, ele foi formatado nos últimos 400 mil anos para matar. É o que ele faz para a sobrevivência da espécie. Esse é o cérebro primitivo. Certo? Agora, o reflexo disso, coliseus romanos, escravidão, né, extermínios, guerras, consequência desse cérebro primitivo. Agora que já existiu, vamos dizer assim, um contrato social de evolução e não há mais essas barbáries iniciais dos cérebros primitivos de matanças, genocídios, essas loucuras, passou. O cérebro que está acostumado a matar entra em colapso porque não tem mais esse objetivo em pauta. Então, de cada 10 pessoas que desistem de viver, 7 são homens. As mulheres tendem a viver 10 anos a mais que os homens. Eles desistem de viver muito mais que as mulheres. De cada 10, é uma estatística. 7 são homens. É muito alto essa estatística. Por quê? Porque o cérebro primitivo dele, ele entra em conflito com esse cérebro primitivo, porque não tem mais esse objetivo. Entende? Então, agora, por outro lado, eu estou mencionando isso daí para entender, né, a estatística. Agora, por outro lado, esse cérebro, ele se adaptou à inércia, ou seja, ele se adaptou à condição de ficar olhando para o único objetivo durante longos períodos de tempo. E essa característica no cérebro masculino é fundamental para entender os assuntos de futuro, que requer um foco de precisão e calibragem das lentes. Chama-se determinação, essa característica, que é do cérebro masculino. Ah, mas Devananda, já vem você com teorias de, sabe? Não, senhor. Eu posso fundamentar as minhas falas com coerência. Não tem idealismos envolvidos. Isso é ciência, tá? O cérebro feminino ficou nas entradas das cavernas. E criança é criança em todo o período. Agora tem 3 crianças aqui na sala. As mães ficam super cansadas. As crianças da Era do Gelo não eram diferentes das nossas atuais. Elas são curiosas, hiperativas, e por conta disso, facilmente elas podiam cair nos penhascos, comer ervas perigosas e ser predadas por animais à espreita. Então, essas mães das entradas das cavernas tinham que se virar nos 30 para ocupar essas crianças dentro das cavernas. Então, o cérebro delas não pôde ficar
não teve tempo de se acostumar com o tédio de longo alcance. Porque se esse cérebro faz isso nesse período, as crianças morrem. Então, ter um cérebro inconstante e que acompanha crianças foi fundamental para nós termos uma civilização humana. As mães, nas entradas das cavernas, foram as principais educadoras da humanidade, sempre foi assim, e foram elas que deram conta de manter e preservar a população humana. E o trabalho que elas tiveram para educar essas crianças inicialmente não permitiu que o cérebro delas tivesse uma estabilidade de longo alcance. Então, sempre havia uma instabilidade. E essa instabilidade, ela ainda existe até hoje. Não porque vocês são estáveis, mas por conta da sobrevivência da espécie, vocês tinham que acompanhar o ritmo das crianças para dar conta da imensidão de energia que elas exigiam. Então, esse cérebro não podia ficar pensando em coisas muito complexas, abstratas, senão a criança morria. Se, por um lado, o cérebro feminino desenvolveu ocitocina no leite, no amor materno, então ela ficou intuitiva, musical, artística e espiritual na entrada das cavernas, por conta do cérebro. E o cérebro que mantém a dimensão de conseguir conviver com a entrada das cavernas é uma prisão. É uma prisão. As mulheres não podiam sair muito longe das entradas das cavernas com risco de morrer. Então, é uma prisão. Essa prisão domiciliar durou 40 mil anos. Até a Era Moderna. Então, o cérebro primitivo ainda pensa que é uma prisioneira. Apesar de sair e andar por aí, aparentemente, parece haver uma liberdade, mas internamente ela é uma prisioneira do período das cavernas. Essa é a situação da mulher atual. Por quê? O que acontece? Esses 40 mil anos assim, não é uma coisa que você pode simplesmente desconsiderar. O cérebro, ele tem uma retração. Nós acabamos de sair desse período. Entendeu? Então, o cérebro feminino ainda continua tendo esses reflexos. Quer ver só? As universidades são abertas para todos. Quantas mulheres se formam em filosofia? Ciência, física, matemática aplicada, matemática enfim, uma matemática sofisticada, um tipo de matemática, normalmente homens. As mulheres evitam essas profissões. Tem muitas excelentes, mas a proporção entre homens e mulheres é muito maior. Agora, os cursos, por exemplo, de medicina, é dominado pelas mulheres. Dentista, medicina, são dominados pelas mulheres. Por quê? Porque essas mulheres da entrada das cavernas, elas precisavam que a despensa tivesse alimentos para elas ficarem calmas com as crianças. Então, essas profissões que exigem muito do intelecto das mulheres, provando que elas têm a mesma inteligência que os homens e eventualmente até mais, porque as profissões médicas, a maioria, a proporção são muito mais mulheres do que homens, inclusive as propagandas de medicina normalmente mostram mulheres sorridentes, dentistas. Então, na verdade, essas profissões, elas exigem muita inteligência, mas elas garantem uma despensa cheia de alimentos. É o cérebro feminino em ação. Os assuntos de teologia,
filosofia, ciência, esses cursos, eles não garantem a dispensa de alimentos, porque você precisa conquistar o campo com, digamos assim, com alguma habilidade. Então, não está muito garantido que a dispensa de alimentos vai estar suprida. Então, essas profissões são rejeitadas pelas mulheres, porque o cérebro primitivo precisa da dispensa cheia. E isso é natural, não é uma crítica a elas, é só uma compreensão. Entende? Agora, o nosso assunto aqui, para vencer essa primeira onda, requer um cérebro adaptado ao tédio filosófico, à interação de filosofia de longo alcance. Os cérebros femininos e, eventualmente, os cérebros masculinos que ainda vivem de forma primitiva têm dificuldade de manter o foco de interesse de estudos por longo prazo. Eles desistem no meio do caminho, se entediam, se cansam. Aí falam que o problema do governo abalou o coração deles e tal. Essas histórias aí que o pessoal vai inventando, entendeu? Um parente que chegou não sei de onde. E aí tá. Eles vão se desistindo no caminho porque o problema do cérebro primitivo. Entendeu? Então, nós precisamos de um cérebro adaptado a foco de longo alcance para treinar o cérebro de futuro, para ter experiências de futuro. Isso é um treinamento, é uma ciência. Ela funciona. Basta vocês perguntarem para os meus alunos próximos. Não são todos meus alunos que me representam, somente aqueles que estão próximos. É só perguntar para eles se funciona ou não. Caso você tenha alguma dúvida, os meus alunos podem demonstrar isso para vocês. Agora, funciona. Essa é uma ciência, e por ciência é controlável e replicável. Isso é ciência. Tá? Então, nós temos tecnologia para treinar você a aprender a controlar essa máquina para ter experiências de futuro. E eu não estou blefando, isso aqui está sendo gravado. Eu tenho condições de manter, de corresponder ao que eu estou falando aqui. As exigências são que o aluno tem que ser, não pode ser crítico, muito crítico, porque excesso de criticismo desclassifica o aluno. Ele precisa ser gentil comigo, tolerante, porque o mestre, os mestres, ele tem uma vez, nosso mestre espiritual para o Prabhupada estava chorando, né? Estava chorando. E aí o discípulo se aproximou dele e perguntou: por que você está chorando, Gurudeva? Você está com êxtase de amor por Krishna? Ele falou: não, filhinho, é porque eu faço uma coisa que me desagrada muito. As pessoas honestas não gostam de ver defeitos nas demais, mas eu, como mestre, preciso enxergar as suas falhas e apontá-las. Isso é um desconforto. E a única maneira que eu tenho de aliviar a minha tensão é chorando. Porque pessoas honestas não gostam de ver os defeitos dos outros, mas a minha posição de mestre me obriga a fazê-lo. Então, o mestre, ele tem a autoridade e o direito de corrigir o discípulo, porque ele está assumindo o karma. O discípulo que é rebelde, indisciplinado e crítico, ele é desclassificado. E ele precisa se corrigir para poder ter a classificação correta, para entender os conhecimentos de futuro, senão ele não consegue. É simples. Essas tecnologias, elas não são assim, elas não são obtidas por vaidade. São ser autênticas. É como a Apple, por exemplo. Não adianta você colocar peças piratas, não vai funcionar. Esses conhecimentos têm qualidade. Não é qualquer um que consegue hackeá-los. Então, é preciso ter resiliência, gentileza, e tem que ser aluno autolimpante, ou seja, capaz de disciplina própria, sem precisar que o mestre tenha que ficar lembrando que ele precisa acordar para limpar o cérebro. Aí funciona.
Nós assumimos a responsabilidade pelas nossas falas, mas o discípulo tem que cooperar como paciente. Aí funciona. É assim que funciona. Tá? O cérebro feminino é inconstante. Filhinho, só um minutinho, pessoal. Preciso resolver um assunto aqui. Meu sobrinho entrou aqui. Mas então, o nosso objetivo é que você saia da cama para vencer a primeira onda. Em mar aberto, nós conseguimos resgatá-lo ou resgatá-la. Nós não temos autoridade para entrar na ilha e tirá-los de lá. Isso é jurisdição do governo. Nós só podemos esperá-los do lado em mar aberto. Então, a minha missão é convencê-los de querer sair da ilha. Os resgatadores estão logo após a primeira onda. Então, é preciso de um cérebro resiliente, resistente e valente. Os benefícios são simplesmente maravilhosos. Você vai experimentar a sensação de ser um ser eterno e de viver num ambiente de maravilhas que somente em termos de imaginação seria possível, mas não vai ser mais utópico para você, porque faz parte do curso você experimentar o futuro, senão como é que você vai conseguir essa decisão final? Então, faz parte do nosso curso treiná-los para experimentar esses ambientes de futuro. A minha responsabilidade é prepará-los para que vocês tenham condições de usufruir dos benefícios do governo. Essa é a minha função. Eu sou funcionário do governo, literalmente. E a minha responsabilidade é recolher os cidadãos e informá-los dos benefícios que eles têm junto ao governo. Nós sempre fizemos isso na história da humanidade. Essa é a missão dos sábios. E a cultura védica, ela é autêntica. Ela é como um produto Apple. Só funciona com peças originais. E modelos muito ultrapassados são descartáveis. Então, um cérebro muito cansado, o problema que você mencionou, Rosa, da última aula, sobre a questão da memória, espaço de memória que o sono ocupa. Então, eu vou pedir para você fazer essa explicação, tá bem? Vou aguardar. A Rosa vai explicar para vocês o problema o problema do sono, qual é a consequência do ponto de vista de tecnologias sofisticadas que o sono causa. O excesso de sono, né? No caso. Por favor, Rosa. Bom, como o Prabhu mencionou, a gente tem que pensar como se o nosso cérebro fosse realmente um computador, né? E da mesma maneira que você, quando tem um computador muito cheio de arquivos e programas muito pesados, na hora que você quer fazer o download de alguma outra coisa nova ou alguma outra coisa mais sofisticada, aquele computador ele não vai ter a potência, ele vai ficar rodando, ele não vai levar adiante essa operação. Então, primeiro você tem que esvaziar esses arquivos para você ter espaço, aí sim, para fazer um download de outros softwares que vão, outros aplicativos que vão permitir com que você compreenda, né? Então, a gente tem que pensar no sono, né, esse apego ao sono, né, como um programa, e é um programa muito pesado que ocupa muito espaço nesse nosso processador. Então, conforme a gente vai fazendo
o sadhana, conforme a gente vai acordando no horário certo, aos pouquinhos a gente vai liberando espaço e vai acostumando esse processador a ter mais espaço. Você vai literalmente apagando arquivos antigos e vai dando espaço para que os novos possam ser baixados. Posso fazer uma pergunta? E funciona? Funciona. Bastante. Entendem? Os meus alunos próximos me representam. E as nossas tecnologias funcionam. Então, aqueles que querem ser libertados da ignorância e experimentar os mundos de futuro, devem se aproximar e se comportar como um discípulo autêntico, para merecer os softwares que nós temos à disposição. E nós não podemos fazer a atualização do seu processador se tiver corrompido com programas piratas antigos. Então, tem que ser primeiro liberado espaço para que nós podemos entrar com as nossas tecnologias. Então, você tem que fazer a sua parte inicial. Nós não somos autorizados a entrar na ilha para retirar o prisioneiro à força. Nós podemos entrar para convencê-lo de querer sair. A decisão de sair tem que ser do prisioneiro, porque ele tem o livre-arbítrio. Enquanto ele está adaptado à ilha e ao tédio da melancolia, da depressão individualista, ele tem o direito. Somente quando isso o incomoda e ele quer sair, é que nós podemos agir. Procede isso, Brenda? Sem dúvida. Somos testemunhas vivas disso. É difícil, gente, mas com determinação a gente consegue. Essa é uma ciência. E por ciência é controlável e replicável. Tá? Então, pessoal, olha só. Nós estamos... Essa é a 8ª aula, né? 8ª aula. Nós temos 4 aulas ainda. Né? Nós vamos usar essas 4 próximas aulas para fazer pesquisa de campo com pensadores, matemáticos, físicos, gênios da humanidade, para checar se as nossas informações aqui procedem em relação aos pensadores livres ou se isso é técnica de uma seita. Nós temos condições de demonstrar que o nosso sistema é científico, porque produz resultados estatísticos. Isso é ciência. E nós vamos utilizar, inclusive, pessoas como eu, ou como a Rosa, ou a Brenda, por exemplo, não conseguem simplesmente acreditar nas coisas. Nós precisamos de razão racional para fazer sentido. E o nosso desejo do conhecimento é bem maior que a nossa vaidade pessoal de autolatria. Então, nós somos valentes. E pessoas como nós, talvez seja o seu caso também, precisam de razões inteligentes, pautáveis, para se apoiar no futuro. O conhecimento védico é autêntico, é do governo central. Ele funciona. Não é o que nós estamos fazendo aqui não é um laboratório de religião. Ele funciona. Só que o aluno não pode ser um crítico, senão corrompe os softwares. Então, vocês precisam de um mestre ou de o que seria aí no caso um técnico autorizado pelo governo para fazer as instalações dos equipamentos. Isso requer que você aceite formalmente um mestre autêntico, capaz de fazer as instalações. E mestres, eles costumam ser indispostos com autolatria e vaidade. Então, o campo feminino, o cérebro feminino, é um cérebro naturalmente acostumado à vaidade, porque o corpo é lindo. Todos as adoram, tudo é feito para elogiar e adorar as mulheres. Então, os nossos alunos, principalmente, são mulheres com cérebros femininos.
Então, o excesso de personalidade feminina precisa ser superada para que o cérebro se torne científico. E aí sim funciona. Aos homens, é preciso ter humildade perante o mestre. Os homens são autorizados a superar os mestres. Não tem problema nenhum. Inclusive, o mestre fica muito feliz de que um discípulo o supere em conhecimento. É como um pai que vê um filho enriquecer. Mestres autênticos não ficam vaidosos ou não ficam chateados quando os discípulos o superam. Eles entendem que, finalmente, a minha função como mestre foi validada. Então, os homens são permitidos superarem os mestres, mas sempre com humildade inicial. Os homens também não podem criticar o mestre. Ele pode se aproximar do mestre e perguntar: Gurudeva, ou mestre, ouvi isso a seu respeito, procede. Mas fazer investigações particulares para encontrar falhas dos mestres, absolutamente não dá certo. As tecnologias ficam todas corrompidas. Sim? Não entendi a sua observação, Aline. Só os homens e as mulheres, não em que ponto? Fala para superar o mestre, né? Você está falando que os homens são para poder superar o mestre. Sim. Uhum. E, no caso, as mulheres também não são programadas, treinadas para também superar o mestre? Só depois que superarem a tirania feminina da vaidade. É difícil, mas é possível. Tem muitas mulheres que superaram seus mestres, mas elas tiveram que demonstrar publicamente que estavam livres das vaidades femininas. E os homens precisam se livrar do quê? Do desejo de matar. E substituir isso pelo desejo de libertar. Eles são convidados. Entendi. Obrigada. Okay? Então, com isso eu termino a minha fala aqui. São 8 horas, né? E vou abrir espaços, apesar de que já houve, né? Já teve essa abertura aí. Perguntas inteligentes são muito bem-vindas. Desafiadoras são melhores ainda. Tá? Então, os mestres, eles não se sentem intimidados com perguntas, inclusive quantas mais complexas forem oferecidas, mais prazer eles sentem. Mestres autênticos não temem perguntas. Ok? Então, vocês vão precisar de um técnico, que é o mestre autêntico, para fazer as instalações dos equipamentos do governo. E esses equipamentos são softwares de conhecimento, que são tranças de idealismos de informação sofisticadíssimas, que ativam o cérebro direito do futuro. E eu tenho como provar isso com estatística. Eu não estou blefando. Tá? Então, o que a gente precisa é que você se disponha a vencer a primeira onda. Sair da sua cama. E vir aprender os conhecimentos pelas madrugadas. O resto é da nossa responsabilidade. Se você se dispor, nós vamos dar conta de trabalhar no seu processador. Tá? Então, as mulheres têm uma dificuldade porque elas ficaram nas entradas das cavernas e elas se acostumaram com o fogo. Então, dormir era uma coisa muito importante para manter as crianças calmas e elas se relaxarem. Então, elas dormiam muito. Na verdade, a maior parte do tempo elas dormiam. E não é culpa delas, mas ainda assim hoje esse cérebro exige isso dela, essa pressão. Então, a transição do cérebro feminino, aliás, do cérebro primitivo para o cérebro de futuro, vai requerer, primeiramente, do candidato um esforço pessoal, voluntário, consciente, de desejo de querer isso. Então, ele vai sair da cama, sem precisar que o mestre dê broncas para isso. Se precisar, o mestre dá broncas, porque o mestre autêntico, ele não está interessado na popularidade, mas assim
na cura do discípulo. Então, é como um pai autêntico, uma mãe autêntica. Primeiro, educação. Se tem espaço, amizade. Mas o dever primeiro é educar os filhos. Para devolver na humanidade pessoas honestas. Se houver espaço, pode ter amizade também. Mas para isso os filhos já têm que ser autodisciplinados e serem educados sem precisar que os pais atuem como educadores severos. Entende? Então, os mestres, eles não sentem prazer em ser severos. Eles preferem discípulos inteligentes, interativos, mas se precisar, eles atuam como educadores, que essa é o dharma deles. E, sabe, todo mestre autêntico é capaz de defender a sua honra e a sua dignidade em público. Entende? Então, eu estou falando aqui pessoalmente a vocês, como técnico que representa o governo e que tem autorização para fazer as instalações dos programas. Então, eu não estou blefando. Eu consigo, tenho autoridade para isso. E funciona. Né? Um guru autêntico, ele tem muitos processos contra ele. Porque não se atira pedras numa árvore que não tem frutos, mas ele vence todos, com dignidade. Prabhupada tinha muitos processos. Ele pessoalmente abriu alguns processos. Abriram tantos processos contra ele, o acusaram, mas ele venceu todos. Os guerreiros, eles são atacados. Faz parte do jogo. Olha Jesus. Jesus tinha muitos processos contra ele. E isso não elimina a autenticidade dele. Então, na hora de vocês olharem o mestre espiritual, que vocês decidirem, escolherem, é muito comum que libertadores tem vários tipos de libertadores, os mestres são libertadores, mas alguns são do protocolo. Outros são atualizadores, reformadores. Entende? E normalmente esses reformadores, esses atualizadores encontram obstáculos. Então você não deve julgar o mestre pela quantidade de processo que ele tem. Se ele venceu todos, isso é o que você tem que olhar, para ver se ele é autêntico ou não. Não pelo fato de ele não ter processos. Jesus tinha muitos. Inclusive, ele sofreu a condenação por conta disso. Mas isso não elimina dele a autenticidade. Então, o que vocês devem observar num guru autêntico ou num técnico autorizado do governo é se ele é capaz de responder por ele mesmo, publicamente. Então, assim, olhar fake news, falhas, boatos, isso é superficial e desclassifica o discípulo. Então, se vocês quiserem realmente experimentar os processos de futuro que as nossas tecnologias de informação produzem, vocês precisarão de um mestre autêntico. Não precisa ser eu, naturalmente. Há muitos. Mas você precisa aceitar um. E inquirir dele as informações que permitem você experimentar essas realizações de futuro que são propostas ou oferecidas como propaganda das religiões, como proposta das religiões. Os mestres propõem que vocês experimentarão esse amor e vivenciarão essa experiência de futuro. O que os discípulos, pesquisadores, buscadores autênticos devem fazer é inquirir qual é o modelo para se alcançar esse objetivo. E aí observar outros que já estão seguindo esse modelo e inquirir deles as realizações que eles têm, para ver se funciona.
É assim que é a ciência. Entende? Então, eu não posso responder pelos demais, eu posso responder por mim. A minha autoridade funciona. Não porque eu sou especial, mas porque eu represento o governo e ele dá conta. Imagina que você é representante da Apple. Você não tem o potencial da empresa. Mas se você fechar um negócio numa loja, no shopping center, você fechou o negócio. Você tem autoridade. Não que você seja poderosa ou poderoso, mas porque a empresa é. Então, como eu represento o governo e ele é poderoso, ele dá conta, eu posso falar com segurança, porque eu não estou falando por mim. Eu estou representando a empresa que dá conta. Eu tenho autoridade para falar com segurança, porque eu conheço os produtos e eles funcionam. Os meus alunos são prova disso. Os próximos, os distantes e críticos, não. Mas os próximos, sim. Ok? O Vitor fez uma pergunta aqui no chat. Muito bem. Vamos ver qual é a pergunta. Essa é a dúvida do Rodrigo, do Vitor Rodrigues. Uma dúvida. Essa é a dúvida do Vitor Rodrigues, tá? Quando falamos de vencer, de vitória, isso parece cair na dualidade do cubo hermético, onde um tem que ganhar para outro ter que perder. Onde as pessoas usam do seu conhecimento como poder para pisar em outros. E sei que para sair da roda do samsara, da esfera humana, é preciso de compaixão, amor, empatia, piedade, altruísmo. Então, a vitória que devo buscar é uma vitória coletiva? Como posso caminhar em direção à vitória real? Olha que pergunta mais linda. Nossa, essa pergunta merece uma aula só para ela. Não vou O gastar Vitor essa arrasa pergunta. nas perguntas, né? Ele arrasa nas Nossa, perguntas. como esse menino é inteligente, cara. Nossa, é um presente de Cristo nesse menino, sabia? Aí a Govinda Lila também fez uma pergunta. Hoje é o dia que o Senhor Krishna falou a Bhagavad Gita para Arjuna. Verdade, bem falado, Govinda Lila. Muito obrigado por lembrar isso daí, tá? Hoje é conhecido como o Gita Jayanti. Foi o dia, se comemora hoje o dia em que Krishna falou a Bhagavad Gita para Arjuna. E esses alunos aqui estão sendo preparados para a síntese da Bhagavad Gita que vem na sequência. A gente está preparando já o curso. Carol Romano, existem mestras mulheres nessa linhagem? Caso não, qual o motivo? Ai, ai, sinto muito decepcioná-la, querida. Mas tem muitos mestres femininos na nossa linhagem. Muitos. Tá? Só que o problema é o seguinte, olha só. As mulheres têm útero, filhinha. E elas não podem ficar sentadas por muito tempo recitando mantras, porque pode infeccionar, pode enrijecer, então elas não podem ter filhinhos. As mulheres, elas são poupadas de fazer esse trabalho de ficar estudando escrituras para memorizá-las, porque no passado era memorização, não tinha livros. Então, os meninos tinham que ficar sentados durante 10 horas por dia, memorizando textos. É muito entediante para as meninas. E elas têm útero, elas são abertas. Então, dá infecção. Então, elas são poupadas disso. Tá? Então, a cultura védica poupa as mulheres de ter que fazer a recitação dos mantras. A elas é oferecido o que elas melhor sabem fazer, que é oferecer amor, bhakti, ocitocina, e alimentar os filhinhos com bastante amor e ocitocina, porque eles serão os próximos mestres. Agora, eventualmente, né, por exemplo, a ama é o mestre védico, né? Tem também em Rishikesh, tem uma outra, a Nandamayi. A Índia é cheia de mulheres divinas e sagradas. É verdade que elas passam algumas austeridades antes, mas normalmente, quando elas assumem posições sagradas, elas são simplesmente incríveis. Inclusive, eu, pessoalmente,
carrego no meu coração amor por uma chamada Chitralekha. E ela, quando fala de Krishna, ela chora em público, e ela é muito linda, e ela canta músicas lindas também. E ela nasceu no lugar mais sagrado que é Varshana, e ela é feminina, ela é uma mestra. E no meu coração, ela é minha mestra. Então, nós temos muitas mulheres mestras, mas normalmente elas já superaram as vaidades femininas de quererem adoração pessoal. As que querem adoração pessoal também conseguem ser mestras, mas elas, quando fala os conhecimentos, você consegue entender o nível de mestre que elas são. Porque normalmente elas falam para autolatria, para glorificar as mesmas. E os mestres autênticos, que são as femininas autênticas de Bhakti, elas falam para glorificar Krishna diretamente e sem necessariamente fazer parecer que elas são parte do processo. E é muito difícil, porque as mulheres são lindas e tudo é feito para adorá-las. Então, superar isso, dá um trabalho, filhinha. É melhor não querer ser mestra. Longe de mim, longe de mim. Tá bom, então. Muito bem. Ok? Mas está respondida a sua pergunta? Sim, gratidão. Obrigado. Ok. Muito bem, então acho que nós podemos encerrar por agora, né? Aline, você tinha alguma coisa para falar? Parece que você levantou a mão. Não sei se você desistiu ou se você ainda quer perguntar alguma coisa. Sim, basicamente é o complemento, né, que a Carol fez essa pergunta aí, porque eu tenho tido acessos às informações, né, relacionada também às mulheres, né, do templo e tudo mais, Sim. e elas têm debatido nessa tecla, né, que o machismo também impera no Vaishnavismo, né, e que tem tantas mulheres tão bem relacionadas que ainda não têm abertura, né. E falando sobre o Prabhupada, que ele adorava muito as mulheres, assim como o senhor, né? As alunas mais próximas são as mulheres, e Prabhupada estava sempre presente das mulheres, e as mulheres não são adoradas no Vaishnavismo como os homens. Então, para mim, está sendo muito importante e interessante os dois lados, explicando sobre como a mentalidade da mulher funciona e vendo também o lado ainda que existe em toda a cultura, mesmo sendo ela Vaishnava, de uma dificuldade ainda de ter as mulheres liderando, porque está tendo curso sobre as mulheres, né? As mulheres Vaishnavas, as mulheres como Radharani, quanto todas as outras, e essa complexidade ainda da humanidade em si, e principalmente os homens, de entender o poderio feminino, que elas podem estar onde elas quiserem, né? Porque nós temos essa condição, e não só acredito porque elas não precisem fazer austeridades como era antigamente, porque as coisas mudaram, né? Até a forma de condução de intelectualidade e da forma explicativa como você passa, uma mulher pode chegar, sim, a ser mestre. Muito bem. Isso tem que ser provado, porque só falas não é o suficiente. Govinda, você quer comentar alguma coisa? Inclusive, deixa eu fazer um comentário sobre o que você falou. Felizmente, essa observação que você está fazendo não nos cabe aqui na nossa escola Seva. Então, mas procede a sua observação, tá? Só não procede no nosso caso, porque os meus alunos, eles são não apenas mestres, mas eu os pressiono para assumirem a posição de mestres. Sempre fui assim, a minha esposa pode falar. A minha esposa, eu fui o primeiro mestre dela na Bhagavad Gita a ensinar a dar aulas. Eu ensinava as mulheres no templo a dar aulas. Sempre fiz isso. Então, eu, particularmente, não carrego comigo esse peso dessa crítica que você observou. A crítica procede, só não procede em relação a mim. Só estou defendendo a minha causa, tá? Govinda, você Mas quer... eu não falei sobre o senhor, eu falei que o senhor, parecido com o Prabhupada, está sempre rodeado de mulheres, fazendo com que elas tenham o conhecimento para Sim, vencer o mestre. É assim que eu ouvi o senhor exatamente. falando pelas Muito primeiras bem. vezes. Não, é verdade, é isso mesmo. Só que para vencer o mestre, primeiro é preciso conquistar o coração dele. Sim, não, eu não estou falando Entendeu? desse lado, eu estou falando do Não, lado mas aí eu da estou falando para inteligência, da qualquer... intelectualidade. Não, só inteligência e intelectualidade, serial killers são especialistas nisso.
Não, mas a gente está falando da mulher, não estou tentando falar Mas tem, referência ao homem. tudo bem, mas tem mulheres serial killers que são inteligentíssimas. Então, só a intelectualidade e a inteligência não é suficiente. Eu só estou explicando para vocês que essas tecnologias não cabem piratarias. É preciso autenticidade, não é só pela força intelectual. Tem uma autenticidade reconhecida pelo governo. Sim, eu entendi que o senhor fala que a Entendeu? faculdade de filosofias estão vazias por conta desse nosso sistema operacional feminino. Então, o que eu Exatamente. estou lhe falando é que o senhor vai operando de forma para que nós, mulheres, façamos gestão de nós mesmos a chegarmos na posição que o senhor almeja, vamos supor, que o senhor não, né? Mas que nós Sim, conseguimos alcançar. Assim como eu estava falando sobre as literaturas que eu tenho lido sobre Prabhupada. sim. Muito bem, corretíssimo. Agora, nenhuma mulher supera o mestre sem antes conquistar o coração dos mestres. O que seria conquistar o coração de um mestre? Ué, você precisa de Olha só, vamos dar um exemplo aqui, tá? E eu não estou fazendo uma crítica a você pessoalmente, tá? Eu estou falando, a gente está conversando, isso é genérico, é a informação que serve para todos, tá bem? Só que Sim? assim, os mestres, o que acontece com os mestres é que eles são adaptados a desafios. Então, sempre que surge um desafio, ele fica satisfeito. Daí ele vai, assim, defender a causa dele. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo prático aqui para facilitar, porque uma imagem funciona melhor. Imagina que você, tá, está olhando a Lua e você verifica as manchas dela. Ou imagina que você está contemplando uma flor de lótus. Se você olhasse na raiz, perderia o encanto. Então, os mestres, eles têm uma parte deles que é recolhida dos escombros da humanidade. Então, o discípulo crítico que procura falhas no mestre é semelhante à mosca. A mosca e a abelha são animais, são criaturas diferentes uma das outras, ambas voam. As moscas vão sobrevoar um campo de flores e vai pousar se tiver um esterco, um excremento em algum lugar. É lá que ela vai pousar. As abelhas são diferentes. Ela vai sobrevoar um campo de coisas mortas ou velhas, mas ela vai pousar na flor, porque ela se interessa pelo mel, do néctar. As moscas não. Então, existem dois tipos de discípulos: aqueles que são como abelhas e aqueles que são como moscas. As moscas podem se converter às abelhas, elas podem se transformar em abelhas também. Mas isso requer uma superação do excesso de autoestima em relação à própria intelectualidade. Elas vão precisar assimilar a humildade e a resiliência necessária para ter um mestre sem criticá-lo. E eu não estou falando, não sei, todos os discípulos são assim. O mestre, ele pode ser questionado pessoalmente. Ele não pode ser investigado. É ilegal. Em segredo. Então, nenhum discípulo deve fazer críticas injustas com base em fofoca, maledicência e perseguições injustas. Muitas pessoas se arrependeram de ter acusado Jesus. Mas isso foi muito tempo depois. Então, as mulheres, lógico que o intelecto delas é simplesmente fascinante. Eu tenho, as minhas alunas são todas mulheres, e o intelecto delas é fascinante. Em muitas ocasiões, a Rosa me superou. A sua Mini, que é uma aluna pessoal minha, eventualmente me supera. Isso não me incomoda. Eu as incentivo a me superar. Inclusive, uma das minhas principais orientações para as minhas alunas é que esse conhecimento que está comigo, sem a minha rabugice pessoal, de mestre e homem, no charme e na beleza feminina, é muito mais eficaz do que na minha voz.
Então, eu incentivo as minhas alunas a me superarem. Só que elas precisam ser gentis, resilientes, não podem ser críticas excessivamente. E os nossos assuntos são todos colocados na mesa. E eu estou numa fase muito boa que eu não estou precisando mais falar alto com as pessoas. Porque elas já entenderam. Se precisar brigar, eu brigo. E aí eu falo baixo e elas já me entendem. Então, a dificuldade de precisar falar alto é por conta de discípulos que se fingem de surdos. Então, eu particularmente estou falando de mim, tá? Estou numa fase em que todo mestre anseia por isso, de não precisar falar alto com seus discípulos. E eu estou conquistando isso aos poucos. Não é fácil. Então, eu sou um alvo muito fácil de críticas públicas. Mas eu sou valente, eu sei o que eu estou fazendo. Lá na frente, eu serei perdoado, porque todas as minhas ações e brigas foram para proteger o meu amor e o amor delas também. Mestres autênticos dão a vida pelos seus discípulos, se preciso for. Eles não querem ser amiguinhos, queridinhos. Eles são educadores, principalmente. Agora, se sobrar espaço para amizade, para amor, eles também são humanos. Entende? Então, discípulos autênticos que superem seus mestres são humildes, resilientes e não são excessivamente críticos. Isso não tem a ver com um, tem a ver com todos nós. É uma regra do jogo. O governo só aceita como autêntico o discípulo que participa da regra do jogo. Aí, as nossas peças, que são as nossas tranças de idealismos matemáticos, que são informações, funcionam. Entendeu? Govinda, você quer comentar alguma coisa? Quero. Sobre esse ponto das mulheres, existe várias mulheres que fizeram austeridade, que fizeram penitência para se tornarem capacitada, né? Capacitada Sim. de compreensão espiritual. Mas elas não tinham um sentimento de derrotar o homem, ela não tinha um sentimento de superar o homem. Esse negócio essa questão, assim, feminista é mais do mundo material, né. O mundo espiritual não tinha isso, dessa superação. Elas queriam muitas delas era seguir o esposo, né, como a Kunti, né, que seguiu o Pando, e várias outras. A Parvati, né, que queria se conectar melhor com o Shiva, né, e assim por diante. Elas tinham uma questão, assim, do conhecimento em si, não de superar o homem, essa coisa feminista, né, que foi contaminada nesse mundo material, né. Verdade. Isso mesmo. Então, assim, as mulheres védicas, elas não pretendem derrotar os homens ou superar os homens. Elas já são perfeitas por si mesmas. Elas já serão amadas pela postura, pela evolução que elas são. Todos os homens amam as mães. Na cultura védica, inclusive, os mestres vão até as suas mães e se ajoelham perante elas e tocam nos pés e se benzem. Mestres. Mestres. Com centenas de discípulos. Se aproxima da mãe, se ajoelha, toca nos pés dela e se benzem na frente de todos os discípulos. As mães são adoradas naturalmente. Elas não precisam competir com os homens, porque elas já têm a posição de superioridade. E como Elas você falou, só precisam ser maternais e sagradas com conhecimento. Eu, particularmente, vi uma cena, eu já descrevi essa cena, já muitas vezes chorei na frente de uma família indiana, lá em Salvador. Eu contei uma história e eu chorei na frente da família indiana e tinha uma mãe, né, com todos os filhos. Eu estava em Calcutá e
Calcutá, aquela loucura de Calcutá, né? E aí, eu tô no meio da rua lá e, de repente, me sai um senhorzinho do táxi no meio da rua, atrapalhando o trânsito. O guardinha ficou furioso lá com ele. É loucura de indiano. Ele atravessa todo o trânsito, uma doideira, porque ele viu a mãe dele do outro lado. Um senhor de gravata, um gordinho assim, tipo aqueles advogados, sei lá, CEO, alguma coisa assim. Saiu carregando a maletinha dele, parou na frente dessa senhora. Eu estava do lado dela, né? Eu fiquei em estado de choque, falei, isso aqui é um filme. Eu fiquei olhando, cadê as câmeras? Aí ele veio na frente dela, parou na frente dela, se ajoelhou, se benzeu várias vezes nos pezinhos dela. Ela colocou a mão na testa dele, ele fez assim, voltou para o táxi e continuou a viagem. Eu vi pessoalmente isso. E eu chorei quando eu vi aquilo. Eu falei, isso é de chorar. Porque essa demonstração de amor e adoração à mãe, e ela abençoando o filho, ela é perfeito. Isso é cultura védica. Então, é isso que eu quero ensinar ao mundo. As mulheres só precisam ser mães sagradas. Elas já são objeto de adoração dos mestres. Elas não precisam lutar com eles. Elas já são os mestres naturais, inclusive dos mestres. Tem um ponto também, Devananda, que você falou que mesmo as mulheres que faziam e fazem austeridade, elas têm uma limitação muito grande. Por conta do útero, Com questão os de tudo, hormônios, o fisicamente, cérebro, o hormônio, cérebro. Então, cérebro. Às não, vezes tem filhos, a mente está coligada com o filho, com o esposo. coligado. Coligado. Fez uma coligação, né, Govinda? Sim, é uma Que nem coisa muito você, forte. por exemplo, é uma das mães coligadas com os filhos, né? Sim, sim, sou demais. Não dava para entrar em transe como muitas entraram, eu não conseguiria. Ia Pois pensar é. no filho, na filha. Se tiver uma cachorrinha ainda, um gatinho, sei lá, qualquer coisa assim, né? Oi, mãe. Oi, mãe. Tá? Então, gente, olha, eu acho que ficou divertido no final, né? Mas o recado foi dado, ok? Muito bem. Muito obrigado, Govinda Lila, pela sua participação. Muito obrigado, Aline, pela sua participação. Muito obrigado, Vitor. Vitor, Vitor abre a sua saiu. câmera, Vitor, por favor, se você puder. O Vitor acho que saiu. O Gabriel que ficou. O Vitor saiu. O Vitor saiu porque ele está numa conferência da faculdade. Se eu Bom, puder encerrar, por favor, Prabhu, com uma oração do conhecimento que eu encontrei, eu achei muito interessante. oração do Se tiver o conhecimento? privilégio. Isso, a oração do conhecimento. Eu achei muito interessante. Nossa. Então, vamos, realça a sua tela. Eu vou diminuir a minha. Então vamos lá, Põe a sua gente, tela. se vocês fecharem. Oi? Põe a sua tela em primeiro plano. Como que faz isso aqui? Aqui, assim? Então, tem 3 pontinhos aí. Você clica na sua tela, vai aparecer 3 pontinhos ou então um clipezinho. Aí você consegue realçar a sua tela. Eu acho que só dá para fazer no seu, de cada um. Mas o importante Pronto. vai ser a voz, todo mundo fechar os olhos, sintonizar esse texto. Vamos lá, gente, queridos pesquisadores, cientistas que estão aqui presentes nessa sala sagrada. Com muita gratidão e humildade, nos voltamos para a sabedoria universal que permeia tudo. Reconhecemos o ciclo do Sansara com suas dores e alegrias também, e aceitamos que faz parte da nossa jornada. Neste momento, liberamos todas as amarras que nos prendem ao passado e à ignorância, permitindo que a luz do conhecimento ilumine nosso caminho. E afirmamos nosso direito à emancipação com coragem, damos um passo em direção à liberdade, reconhecendo que somos dignos de viver plenamente em harmonia com o nosso verdadeiro eu. E que cada escolha que fazemos reflita a busca da verdade e o amor que reside dentro de nós. Reconhecemos também nosso dever de cumprir o Dharma, que possamos agir com compaixão e sabedoria, não apenas por nós,
mas por todos os seres, que nossas ações sejam guiadas pela vontade de contribuir para o bem maior e pela busca da justiça e da equanimidade. Que aprendemos a navegar por os desafios da vida com serenidade, reconhecendo que cada experiência é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. E que sejamos os faróis uns dos outros e inspiração para os outros, ajudando-nos a encontrar seu próprio caminho de emancipação e Dharma. E assim, com mentes claras e corações abertos, seguimos a jornada da vida com profundo compromisso de libertação, amor e serviço. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Amém. Amém. Muita gratidão, gente, por todos vocês aqui presentes. Amém. Amém. Olha só, vamos colocar a pergunta do Vitor. Vamos só ler a pergunta do Vitor para a gente encerrar com ela, tá? Olha que pergunta maravilhosa. Uma dúvida. Quando falamos de vencer, de vitória, isso parece cair na dualidade do cubo hermético, onde um tem que ganhar para o outro do que perder, onde as pessoas usam do seu conhecimento como poder para pisar em outras. E sei que para sair da roda do samsara, da esfera humana, é preciso de compaixão, amor, empatia, piedade, altruísmo. Então, a vitória que devo buscar é uma vitória coletiva? Como posso caminhar em direção à vitória real? É esse tipo de pergunta que nós esperamos da parte do aluno. Façam esses tipos de perguntas. Podem nos pressionar à vontade. As pressões filosóficas sobre nós é semelhante às crianças que os pais pedem para que subam nas costas. É uma massagenzinha maravilhosa. Tá? Então, parabéns ao Vitor e parabéns a todos vocês que trazem questões profundas e motivadoras para a gente continuar oferecendo o melhor que nós temos para pesquisadores autênticos e buscadores honestos, sinceros e valentes. Parabéns a todos vocês que chegaram até aqui. Está na 8ª aula, casa 8, é a casa dos renascimentos. Então, daqui para frente, agora, é evolução. Até aqui... Na verdade, acho que é a 9ª aula. Não é? Essa é a 9ª? É a 9ª. Não, você postou no grupo, acho que é a 8ª. A 8ª foi a passada. Ah, então é por isso que nós estamos falando do futuro já. Tá certo. É a casa 9 e a casa do mestre. No mapa astral, a casa 9 indica o guru, o mestre autêntico, o libertador. E eu não estava sabendo disso, e toda a aula foi inspirada nisso. É porque nós... Surpresa! Nós somos sempre em grupos. E eu sou a parte do grupo. Eu sou a parte do grupo que é visível. Tem uma parte que não é visível, mas interage de forma racional e muito inteligente. E nós temos, inclusive, como colocá-los em contato com essa parte interna, para que vocês tenham a percepção da existência deles. Aí os nossos tipos de conhecimentos não envolvem incorporação, isso é analógico, muito primitivo. Nossos assuntos são mais sofisticados. Fala, Carol. Então, porque eu fui assaltada na casa 7. Estava na casa 7 e fui assaltada. Eu queria saber se tem alguma relação. Qual que é a relação? Foi 7 ou 6 que eu fui assaltada? Acho que foi 7. Primeiro decida isso daí, tá? Depois a gente conversa. Não, mas tem alguma dessas duas tem Tem, a ver filhinha. com isso? Tem, lógico. Tá? Lógico. Eu já te expliquei. Tá lá nos seus vídeos. É só reassistir novamente. Vou fazer isso. Olha que difícil. Aí tem que Entendi. superar o cérebro. É verdade. Tá. Tá Tá bom? Gratidão. Ok. Boa noite, tá? Tchau, tchau, todos. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês. A aula hoje foi simplesmente maravilhosa. Eu adorei dar essa aula, tá? E a gente vai ter a próxima, então, que é a 10ª. Boa noite a todos. Tenham um excelente sonho. Nós, então, nos vemos
na quarta-feira. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau.